Essa planilha vai complementar a planilha anterior referente aos códigos da DIRF, só que nesse caso são os códigos de importação. Não foi possível colocá-los junto com a planilha anterior, então essa planilha vem à parte. No caso, como o programa da DIRF ele permite a importação e concatenação de arquivos, é exatamente essa a ideia dessa planilha. Já foi feita a importação de alguns outros registros, como 1708, 5952 e assim por diante. Então, no caso, a gente vai fazer um novo arquivo com os registros de importação. Para começar aqui, são os mesmos preenchimentos da planilha anterior. O código, começamos com o CNPJ da empresa, a razão social, CPF do responsável, nome, o código da DIRF, esse já é o código 2023, o ano base, que é 2022, e as informações aqui do código CPF ou CNPJ dos domiciliados no exterior. No caso aqui eu não tenho CPF nem o CNPJ, então é recomendado a utilização de um código numérico com até 6 dígitos. Coloquei aqui 6 códigos e é sobre eles que eu vou gerar esse arquivo. Colocando todos eles aqui, vou para a próxima aba, que é onde eu vou informar os códigos. Aí aqui nós temos uma certa regra. Primeira, na coluna B, são onde a gente vai informar os países. Os países têm que estar em ordem crescente. No meu caso aqui eu vou gerar a Alemanha, a Espanha e Honduras. E a Tailândia aqui mais para baixo. Se tivessem outros países, eu vou colocá-los aqui e eu tenho que respeitar essa ordem, tá? Ordem crescente. Número do NIF não é obrigatório, não coloquei nenhum. O ID eu estou informando aqui que não vai ter. Ele dispensa. O país eu coloquei como S, dispensa o de NIF como sim. Lembrando S sim, N não. E aqui o CPF e CNPJ. Como eu não tenho, como eu utilizei lá na aba anterior, eu coloquei o código. Então aqui eu coloquei o código 1, código 2, 3, 4 e o 5 aqui embaixo. No meu caso aqui, o primeiro código 1, eu tenho informações para ele para o ano inteiro. Então cada linha corresponde a um mês, onde o primeiro mês eu já coloquei os dados iniciais, as linhas de baixo eu deixo em branco para saber que diz respeito ao código 1. Então até aqui a coluna G são as informações do cadastro. Da coluna H para frente, aqui eu informo a relação da fonte, no caso aqui eu repeti para todos, a fonte pagadora e beneficiário no exterior. O tipo do rendimento eu coloquei royalties. A data, aí aqui é outra regra. Além dos países estarem em ordem crescente, a data também tem que estar em ordem. Primeiro mês 2, mês 3, mês 4, 5, assim por diante. Como a gente pode ver aqui, quando chega no mês 7, já diz respeito ao código 2. Então aqui eu segui a ordem e essa ordem tem que ser respeitada, senão gera erro lá na DIRF. Coloquei os meses, aqui eu coloco o código da receita, utilizei apenas o 0422 e o 0481, o valor do rendimento e o imposto retido. E aqui para completar, a forma de tributação. Retenção de IR, alíquota padrão. Para quem tiver dúvida nessas tabelas, nessas informações, nós temos aqui na aba tabelas, nós temos todos os países, eles estão em ordem, tá? Mas aqui, voltando aqui na parte, nessa aba B aqui, na coluna B, tem uma listinha que são os mesmos países que se encontram ali na tabela. Então aqui em tabela nós temos os países, temos as descrições com todas as formas da tributação, que também vão estar aqui, todas em lista. Então aqui, até a linha 3 diz respeito ao código 1, aí no código 2, eu repeti, foi a Alemanha, mas é o código 2, teve apenas um lançamento aqui, no mês 7. Aí o terceiro foi da Espanha, o código 3,
teve 2 linhas de lançamento, 2 meses, e assim por diante. Feito todos os lançamentos, até a coluna N, eu venho aqui na aba Arquivos, aqui em cima, e o botão Gerar Arquivo. Eu vou clicar nele, ele vai fazer todo o processo para gerar o arquivo, ele demora um pouquinho mesmo, aqui depende da velocidade do computador, então eu vou dar um pausa e volto assim que encerrar. Quando ele termina o processo, ele pede aqui o nome de usuário de rede. Para quem não sabe, o usuário de rede é aquele que você loga no Windows. Para verificar qual é o usuário, a gente vem aqui na pasta Este computador ou Meu computador, entra no disco local C, pasta Usuários. E aqui vão ter uma lista de usuários que executam dentro dessa máquina. No caso, ele precisa do usuário que tem acesso à pasta Downloads. No meu caso aqui é o Vinic, como a gente pode verificar. Ele vai salvar o arquivo nesta pasta Downloads. Vou até fechar essa aqui, vou digitar aqui Vinic. Dando OK, nome do arquivo. Vou chamar de DIRF teste 001. Vou dar um OK. Se eu digitei o usuário corretamente, arquivo salvo em downloads. Vou dar OK. Vou abrir aqui o meu validador da DIRF. Eu já tinha importação anterior com muitos códigos dessa empresa. Agora eu vou complementar. Vou importar os dados. Vou achar aqui a minha pastinha, o meu arquivo que eu acabei de salvar. DIRF teste 001, vou dar um AB. Ali me informa que já existe um arquivo importado. Vou dar um OK e vou mandar avançar. Fez todo o processo, não deu nenhum erro, vou dar um concluir. Vou abrir aqui. E aqui em rendimentos estão os países que eu importei. Alemanha, Espanha, Honduras e Tailândia.